Bem, como nós avisamos nos detalhes do nosso programa, nesse bloco agora, a gente vai trazer o resultado da última pesquisa aqui de São Miguel dos Campos, que foi realizada agora no dia 24 e 25 de setembro, feito pelo IBRAP, tá? Pesquisa registrada. Então a gente vai trazer aqui para vocês. No próximo bloco, a gente vai abrir o próximo bloco também com o resultado da pesquisa da cidade de Coqueiro Seco, também uma pesquisa registrada, tá? Então, agora, nós vamos aqui para o resultado da pesquisa aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Então, a gente tem aqui, o IBRAP, é o instituto que fez essa pesquisa. São Miguel dos Campos foi onde foi realizada e foi feita em setembro de 2024, na realidade, nos dias 24 e 25 agora, nessa semana que passou. Então, vamos agora para o próximo quadro. Aqui vai falar um pouco da pesquisa. Então, quais são os dados da pesquisa? Local, São Miguel dos Campos, Alagoas. O período que foi feito as perguntas, os questionários, dia 24 e dia 25 de setembro. O público-alvo são eleitores com 16 anos ou mais que moram no município de São Miguel dos Campos. A quantidade de entrevistas que foram realizadas foram 700 entrevistas. O registro, que é muito importante, e aqui no programa Tribuna Livre a gente segue as normas do TRE, do TSE, Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Então o registro é 07906/2024. O contratante é o C4 Serviços de Comunicação, tá bom? E os dados são todos dados oficiais. São dados do TSE, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos agora para o próximo quadro, que aí já começa aqui trazendo, pode passar, precisa metodologia, e aqui são os bairros, as localidades que foram feitos os questionários, também não há necessidade de a gente se demorar com isso. Vamos logo para o resultado, vamos logo para a gente começar aqui com a primeira pergunta que foi feita no questionário. Se as eleições para prefeito fossem hoje, em quem você votaria? Essa aqui é uma pesquisa espontânea. Eu sempre explico de novo, porque geralmente a gente tem novos ouvintes, novos telespectadores. Então, a pesquisa, quando ela é espontânea, é porque você não cita o nome dos candidatos, tá? Vem na mente do eleitor, da pessoa que está respondendo à pesquisa, o nome. Então, nessa pesquisa espontânea, o atual prefeito candidato à reeleição, George Clemente, ele tem 62% de intenções de voto. Tá? O concorrente dele, Pedoca Jatobá, tem 17% de intenção de voto. Então, sem citar os nomes, o George tem 62%, o Pedoca tem 17%, e 21%, a gente vê esse número aqui, vocês, quem acompanha a pesquisa sabe disso, esse número aqui de indecisos, não sabe, não opinou, sempre que a pesquisa é espontânea, ela é maior, porque você não citou o nome, o cara não está lembrado, não quer dizer, tal. Quando cita o nome, a gente vai ver no próximo quadro, esse número de não sabe, não opinou, indecisos, ele diminui bastante. Então, não sabe, não opinou na espontânea, 21%. Então, está aqui o quadro, George Clemente, 62%, Pedoca Jatobá, 17%, não sabe, não opinou, 21%. E agora a gente vai para o próximo quadro. No próximo quadro é a pesquisa induzida, ou seja, a pesquisa é onde você cita o nome da pessoa, Então, vamos aqui. A pergunta já é um pouco diferente. A pergunta é assim, se as eleições para prefeito fossem hoje e os candidatos fossem estes, então citou o nome dos dois candidatos, em quem você votaria? Então, é uma pergunta específica e, por isso, quando coloco os nomes dos candidatos, no caso de São Miguel, 2, as pessoas já, muitas delas, se decidem para onde elas querem ir. Então, nessa pesquisa estimulada, induzida, o mesmo, que significa a mesma coisa, George Clemente, o atual prefeito, ele sobe para 71%. Então, ele ganha 9 pontos assim que o nome dele é citado. Ele tinha 62 e ele passa para 71. Então, ele cresce 9 pontos de uma pesquisa para outra, da espontânea para a estimulada. Pedoca Jatobá, ele também cresce, só que ele cresce muito pouco. Ele tinha 17%
e quando é citado o nome dele, ele só cresce 2%, enquanto que o prefeito George Clemente, o atual prefeito, cresceu 9 pontos da espontânea para a induzida, o ex-prefeito Pedoca Jatobá só cresceu 2%, tá? Só cresceu 2%. Não sabe e indeciso 7%, ó como baixou, né? E branco e nulo 3%. Então 10%, você somando o não sabe e indeciso com o branco e nulo, ele vai a 10%, então ele tem uma diferença de 14,0%. Então, quando citou o nome dos candidatos, 14% se decidiu, né? Uma parte, 9%, foi para o George, 2% foi para o Pedroca, né? E os outros ficaram aí como indecisos, branco e nulo. Então, está aqui no gráfico, né, para vocês poderem acompanhar com mais tranquilidade. Esse azul aqui, que tem o maior percentual, é George Clemente, 71%. O segundo colocado, bem distante, 19%, é o Pedoca Jatobá. 7% não sabe indeciso, branco e nulo 3%. Então isso aqui hoje é praticamente o retrato do que a gente vê nas ruas, do que a gente vê nos carros, né? Então esse retrato é isso, a gente vai para uma caminhada, acompanha, tem pessoas nossas que estão acompanhando, que a gente pede para acompanhar, para poder ter argumento aqui, então sempre tem aí uma diferença muito grande pró o prefeito George Clemente. Agora vem também uma pergunta que ela é importantíssima para quem analisa a pesquisa, que é a rejeição, tá? A pergunta da rejeição é bem clara. Ela diz assim, ó, a pessoa pergunta ao entrevistado assim: se as eleições para prefeito fossem hoje e os candidatos fossem estes, então também cita quem são os candidatos, em qual deles você não votaria de jeito nenhum, tá? Então, é a rejeição, é dessa maneira que se mede a rejeição. E aí a gente vem para cá, Pedoca Jatobá tem 51% de rejeição. Eu já falei isso aqui de outros resultados de outras cidades. Quem tem acima de 35% de rejeição, mas dificilmente ganha eleição, se conta nos dedos. Partir de 40%, 50%, nesse caso aqui, 51%, olha, minha gente, isso aqui é o resultado dos dias que foram feitos, né? Daqui para frente pode acontecer qualquer coisa, mas aqui a eleição estaria decidida pró-George Clemente por causa da rejeição e por causa também da aprovação do governo, que também está aqui, a gente não precisou trazer, né? A eleição estaria hoje tranquila para o prefeito, atual prefeito George Clemente. Então está aqui, ó, Pedoca Jatobá, 51% de rejeição, George Clemente, 14%, e 35% não sabe, não opinou, mesma coisa, mesmo resultado, está aqui nos gráficos, né? Pedoca, 51% de rejeição, 51% do município não vota nele de jeito nenhum, George Clemente, 14%, e 35% não sabe, não respondeu. Então, mesmo você somando esse com esse, a diferença é muito grande.